Muito bem-vindo aqui, né, ao nosso canal Mestre dos Derivativos. E hoje, né, nós vamos estar fazendo o seguinte, nós vamos estar entrevistando, né, na verdade não bem uma entrevista, é um bate-papo aqui com o Leandro Rocha, tá? Então, por favor, Leandro, apresente-se aí à minha audiência. Meu nome é Leandro Rocha, eu sou auditor federal de Finanças e Controle, desde 2001, trabalhando com auditoria. Eu estava conversando com o mestre Su aqui, né? Como todo servidor público honesto, ainda mais nos últimos 3 anos que não tivemos aumento, imagina se eu fosse depender apenas da renda que eu tenho como servidor público, né? Ainda mais considerando que eu pago 3 pensões, né, mestre? Imagina. Calma aí, Eu até brinco que quem paga as pensões é a CGU. Né? A minha vida, quem paga hoje são as opções, né? Se não fossem elas, nem sei como é que seria. Agora você entrou num campo filosófico que eu preciso fazer o meu comentário. Eu falo, peraí, calma aí. Quer dizer que então você paga 3 pensões. Bom, quando você pagar a primeira pensão, aí você se relacionou de novo, casou. Eu fico pensando assim, cara, o segundo casamento já é a vitória da esperança sobre a experiência. O terceiro, eu não sei, tem um adjetivo para isso? Mestre, assim, na verdade, são 2 casamentos, né? Na verdade, um casamento que durou 15 anos. Depois eu tive uma namorada, né? Nesse primeiro casamento aí foram 2 filhas. Aí eu tive um relacionamento, aí eu também tive um filho nesse relacionamento. E agora estou no outro relacionamento, né? Então, na verdade, eu costumo brincar que eu tenho uma equipe, né? Na verdade, de uma forma muito mais eficiente, eu construí uma equipe para me ajudar a criar as minhas filhas, meus filhos, né? São 2 meninas e um menino. Ah, tá. Tá bom, mas em todo caso, nossa, eu fiquei pensando, a vitória da esperança sobre a experiência, né? Mas vamos lá. E você é É, fiscal? na Há verdade. quanto tempo você é auditor fiscal? Oi? Há quanto tempo você é auditor fiscal? Desde 2001. 2000, nossa, então já são 23 anos já. Uma São baita. 23 anos como auditor federal, né? Eu audito a despesa do governo, né? Na verdade, é um trabalho de combate à corrupção. Entendi. Tá. E me fala uma coisa, quase todo mundo que mexe com opções, com derivativos, em algum momento, ele vai querer. Tem sempre aquele lance da transição de carreira. Então, por exemplo, geralmente quem é médico, quem é advogado, muitas vezes já passou 20, 25 anos trabalhando e pensa assim, cara, será que eu tenho. Muitos pensam numa transição porque as condições pioram. Então a medicina, principalmente para quem já passou dos 60, por exemplo, dependendo do tipo de especialidade, é até dramático, né? A sobrevivência é até dramática. É. Então, você já pensou nessa questão da transição de carreira? Tanto eu pensei, mestre, tanto eu pensei, e é curioso, né? Porque começou apenas com um hobby, né? De eu poder compartilhar um operacional que eu vi que estava transformando a minha vida. E depois a coisa foi crescendo, foi tomando outra dimensão. E agora eu estou no estágio de abrir uma gestora. Né? Ah, Então a gente vai estar abrindo uma gestora de investimentos, já começamos todos os procedimentos já. E o nome vai ser Rocha Opções de Investimentos, né? De uhum. opções vai virar agora sinônimo de alternativas de investimentos. Legal, legal. Muito legal, né? Então, realmente, a coisa vai se profissionalizar. Né? A gente vai ser uma casa de investimento. A nossa carteira que era administrada agora vai virar um fundo. Então, a gente vai ter um fundo somente de opções. Eu tenho até essa dúvida, mestre. Você conhece algum fundo aqui no Brasil que negocie somente opções? Olha, somente opções, né? Tem Tesouro Selic, né? E mexer com opções. O que teve lá no passado foram aqueles primeiros fundos de commodities, né? Que teve um período curto, fundos de commodities, de 18 meses, né? Em que você tinha lá alguns fundos, né? Classificados como fundos de commodities, em que eles podiam fazer operações de opções, mas isso foi um período que durou pouco. Muitos fundos eles tinham o quê? Uma grande carteira em renda fixa e pegava lá 0,5%, 1%, dava um gás lá nas opções, tá? Então já teve sim lá no passado
alguns Boa Vista derivativos, o Boa Vista Red, tinha lá o Síntese derivativos, teve vários, até teve um aí que já fechou, né? Fonte Premium, até mesmo o Bank Boston, né? Tinha o Boston Estratégia. Então, lá no passado teve sim. Hoje eu não sei te dizer, tá? Porque a maioria, né, só se lasca em opções, né? Então vai ser o primeiro fundo que não vai se lascar, mestre. Né? Mas eu posso então dizer que atualmente é o único fundo somente de opções do mercado brasileiro, né? Não vou E é um dizer só, grande orgulho, né? é Nós já difícil de. temos mais de 100 investidores, mas já temos mais de 100 investidores, 22 milhões de recursos. Acho que é bem interessante, né? A gente só tem que a gente só tem que tomar cuidado que os fundos eles têm um custo tem um custo de carrego muito grande, né? Tem, É tem. sim, cara, né? Mais de 10 pau por mês só de taxa de administração. Então você pensa assim, pô, você tem um fundo lá de 5 milhões, por exemplo, pô, 10 mil reais é 0,2%, né? Sim, é verdade. Tanto que a gente começou com a carteira administrada, assim, antes de abrir a carteira, a gente já tinha os portfólios públicos para a gente fazer os nossos testes e comprovar resultado. Aí, depois que a gente então, encerrou a fase do portfólio público, a gente abriu uma carteira administrada, que aí já era o jogo real mesmo ali, com investidores e tal. E agora, a gente chegando nessa nova etapa, a gente já tem cacife para conseguir pagar exatamente isso que você está dizendo aí, né? O que são os custos, né? Porque é como Uhum. se fosse a gente abrir uma nova empresa. É como se fosse uma empresa, né? Que a gente tem que pagar todos aqueles custos. Tem auditoria que está sempre fazendo também. Então é isso. Eu estou muito animado, mestre. Assim, e é legal eu poder chegar agora para você e dizer isso, né? Você que foi aí uma grande referência para mim aí desde o início, sem, de certa forma foi um mentor, né? Muitas vezes a gente trocou muita ideia e você me deu muitos conselhos, né? E foram graças a grande parte desses conselhos que eu já estou chegando onde cheguei aqui. Muito obrigado. Legal. Queria até agradecer aí de forma pública. Eu já estou numa fase da vida que eu não estou mais afim de ter muito projeto, não. Só quero deixar um legado, né? Quero é, criar aqui em Curitiba um centro de estudos de derivativos, né? Em que as pessoas, né, realmente estudem derivativos a fundo, tá? Não esses derivativos que o pessoal estuda. Ah, vende esse delta aqui, delta 30, trava no delta. Não isso daí, porque isso daí ele é meio que uma fórmula pronta, né? Um bolinho lá, uma receitinha de bolo. Mas assim, pessoal que estude mesmo com profundidade, pega uma estrutura, melhora ela, né? Fazer. Exatamente, mestre. Eu posso te dizer, por experiência própria, que a receita de bolo ela pode até funcionar em 90% das vezes, né? Mas as 10% que ela não funciona é que pode te levar tudo que você ganhou, né? Pois é, Então, né? A né? gente vê, né? Você pega lá, não, até mesmo uma operação simples, vou vender um strangle. Ah, tá, quanto que dá? Ah, eu acho que o papel vai ficar entre 38 e 40. Aí você vende lá o strangle 38 e 40, toda semana, todo mês você rola, né? Ganha. Quando o negócio cai 20%, você se ferra, né? Exatamente. Então, aí que é nesse momento que você realmente tem que saber operar, né? Sim, Não é você fosse fácil ganhar dinheiro assim, copiar uma tabelinha ali, abrir uma operação e, porra, não tem dinheiro fácil, não. A pessoa tem que estudar. eu penso assim, Leandro, eu penso num lance que é o seguinte: quando nós temos uma operação, né, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, os algoritmos são muito rápidos. Eles são muito rápidos. Se você achou uma brecha operacional, em menos de 3 meses, algum robô já descobriu isso daí. E aquela brecha se fecha. E antigamente não era assim. Antigamente você montava alguma estrutura, demorava 18 a 30 meses para começar a degradar. Hoje, coisa de 3 meses já degrada. É muito. Exatamente. E é por isso que aí também a gente criou um sistema, mestre. A gente criou um sistema que ele fica analisando as melhores oportunidades, né? As nossas estruturas são de puro valor extrínseco, né? Então ele mostra ali aquelas operações ali que estão movimentando pouco, né? E ao mesmo tempo pagando um prêmio muito grande. Porque a gente tem observado muito bem isso mesmo, mestre. Né? E é curioso, né? Porque quando a gente tem a carteira administrada, a gente está ali com lotes que são milionários, né? E a gente observa muito bem isso. Então, por exemplo, vamos supor lá que tem um ativo que está dando 50 centavos.
Quando a gente entra para operar, está 50 centavos. Só que cada vez que a gente vai jogando os lotes, o preço ele vai caindo, né? Para 49 centavos, 48, 47. Quando a gente acabou o último lote, né, já está em 45 centavos já. Então, a Ah, gente tem esse problema de liquidez e é isso que acontece, né? Por que chegou a 50 centavos? Porque as pessoas estão procurando proteção, então cresce o prêmio, a gente entra do outro lado para voltar a equilibrar o mercado, né? Que é exatamente a ponta da venda. sim, sim. Bom, então acho que você já está bem vacinado aí, tá? Infelizmente, grande parte das pessoas assim que tem, né, o curso educacional, né, quando vai para o mercado real já começa a ver que é diferente. Você tem vários professores aí que tentaram montar fundos que não deram muito certo, porque o mercado ele não aceita ser agredido, né? E ele pega e reage, né? Eu vejo Sim, que exatamente. A gente. quando você toma um risco, mas seja um risco mais ou menos fixo. Por exemplo, sei lá, Petrobras aí abaixo dos 36 eu estou comprando, por exemplo. Um exemplo, né? Desse jeito funciona. Desse jeito funciona. Sim, exatamente. Você tem que entrar numa posição de vantagem, né? Aham. Porque mesmo que você esteja jogando um jogo de probabilidade, você tem que transformar as probabilidades a seu favor. Sim, sim. Né? Então você tem que saber, né? Porque existe dois momentos que são importantes, né? O momento que você abre uma operação, que você tem que ali ter uma boa tese, né? Tem que ter uma boa estatística ali te amparando. E depois a gestão também que você vai fazer no decorrer da operação, para ver se aquela sua tese está se confirmando ou não, né? Se aquela estatística, aquela previsão que você fez, no final se confirma ou não. Então tem que saber, você tem que saber as variáveis, tem que saber ler o mercado, né? O que é importante, quais são os indicadores que você tem que acompanhar, né? O que você tem que calcular, quais são os sinais que são positivos e os sinais que são negativos, para você ir interagindo ali com a sua operação para levar até onde você quer que ela chegue, né? Então, isso Sim. tudo isso tudo aí você não aprende numa regrinha de bolso. Né? Eu vejo muito bem suas aulas lá, mestre, que você ensina os manejos, né? Você fala, só tem duas possibilidades, ou o mercado vai subir ou vai cair. Né? Se cair, você tem que fazer isso. Se subir, tem que fazer aquilo. Então, o cara tem que estar preparado. Muitas Isso. vezes o cara abre uma operação e ele não sabe o que fazer quando não vai do jeito que ele quer, né? Então, agora, se o mercado ficar parado, é o melhor dos mundos, né? Tá certo? É o melhor Sim. dos mundos, né? O mercado parou, né? Aí você tem o quê? Tem o melhor dos mundos, né? Bom, muita gente pergunta, né? Qual que é a melhor plataforma para operar? Tá? Você tem alguma plataforma que você gosta? Qual que você opera? Para minhas operações de abertura e fechamento, eu opero pelo Profit. O Profit, né? Profit, o Profit Pro, né? Que tem ali o modo de opções, né? Mas para eu ter as minhas sinalizações do que é a melhor oportunidade, eu uso o Vendaval. Porque o Vendaval, ele vai além do que de dizer aonde está pagando mais prêmio. Ele vai te dizer também qual é o ativo que está movimentando pouco, né? E qual é o ativo que é confiável, né? Porque às vezes você pega ali uma Magalu que pode estar ali movimentando pouco, mas ela está movimentando pouco porque ela está consolidada. Uhum. Né? Que todo ativo, em algum momento, ele movimenta pouco, né? Então, tem que ser um sistema que ele consiga também enxergar isso. Esse ativo é de qualidade? É um ativo que tem a natureza dele de movimentar pouco? Ok. Mas também não adianta ele movimentar pouco se ele paga mal. Né? Ele tem que pagar mais do que ele está te trazendo de risco pela movimentação dele. Então, eu utilizo lá o Vendavol, né, que ele vai ser o sistema que ele vai sinalizar para os vendedores de volatilidade essa combinação, né? E aí eu planejo tudo ali dentro, né? Agora o Vendaval também tem o cockpit que ajuda também você a fazer a gestão de portfólio, que foi muito inspirado no OpLab, né? O OpLab foi o primeiro sistema na qual ele possibilitava pelo Delta Beta você conseguir gerir seu portfólio, e agora a gente está trazendo então para o cockpit. Um acordo que, inclusive, a gente fez com o OpLab, né? Porque o OpLab ele nos fornece as cotações, que ele é um vendedor da B3, e através das cotações a gente transforma isso em modelos que
então a gente consegue ter visibilidade pelos indicadores, né? E nesses Uhum. indicadores que fazem, tem indicadores de oportunidade, que são aqueles indicadores que vão dar as sinalizações de entrada, e depois tem os indicadores de gestão, que são aqueles indicadores que vão dar as informações que a gente precisa para gerir o portfólio. Mas para quem está começando agora, né, tem gente que pergunta assim, pô, qual que é a melhor plataforma? Olha, eu tenho uma teoria, ô Rocha. Eu acho que o cara tem que conseguir operar pelo home broker. Porque se pelo home broker ele não consegue fazer a operação, o que acontece no home broker? Né? Home broker é qualquer corretora. Da Orama, da XP, do BTG, né? A sua operação tem que ser conseguir entrar e sair dentro do home broker. Agora, se você já atingir um nível de, vamos dizer, de complexidade das operações, né? Provavelmente já está vivendo de mercado. Aí tem que partir para as plataformas profissionais mesmo. Né? É, Algum e ATG. é importante que o investidor trabalhe, como você muito ensina, a cognição dele, Pois né? é. Dele estar acompanhando as operações, observando a movimentação, por que ela está subindo de preço, por que ela está caindo de preço, o que acontece perto do vencimento, longe do vencimento, para ela adquirir experiência e tempo de tela, né, mestre? Para aí sim é importante, né? E você olhando ali no home broker todo dia o que está acontecendo, isso é importante, né? Eu gosto muito de comparar o piloto, né? Ele tem o cockpit ali, né, dele, mas ele tem que saber olhar pela janela, né? No final ali, quando a coisa aperta, é pela janela que ele vai, né? É pelo visual ali, né? Sim, Então a sim. gente não pode voar cegamente só olhando para o instrumento, não. É bem interessante, né? É que eu tenho uma visão bem, como eu dizer assim, é que a minha formação como operador não foi uma formação acadêmica, né? Não tive assim nenhuma possibilidade acadêmica de aprender. O que aconteceu foi assim, a vida foi me levando, foi me empurrando, parei lá no Banco Boa Vista, depois no Crédit Agricole, a vida foi me empurrando, eu ia para onde a vida ia me empurrando. E aí, tudo que eu aprendi foi o quê? Foi olhando diretamente o pregão. O pessoal gritando lá, roda de DI, roda de café, né? Eu aprendi desse jeito. Você sabe que eu fui aprender opções, assim, como realmente ele funciona, quais são os drivers que mexem na opção. Eu fui aprender lá em 2003, quando eu conheci o Roxo. Olha só, Aí hein? ele Foram os mexia. pioneiros, foram os pioneiros, então. Isso, então, ele mexia lá com. Porque eu olhava, simplesmente eu olhava lá como é que estava a estrutura, como é que estava a estrutura, eu falava, olha, isso aqui dá para fazer essa operação aqui, uma broken wings, uma operação aqui de compensação, estou vendido em put, faço uma compensação de uma operação com call. Eu fui aprendendo assim chutado. Eu não aprendi assim, vamos dizer, poxa, eu tive um mentor que foi me ensinando, assim, não foi uma coisa assim. Aí fui aprendendo um pouquinho com cada um, né? Um pouquinho em cada lugar que eu trabalhava, É, fui aprendendo e fui é um consolidando. pouco o preço dos pioneiros, né, mestre? Você começou numa época que nem existia uma opção, né? Começou com as calls, Uhum. né? Depois entrou as puts, e vocês foram aí os que desbravaram, né? É, lá, Você, o Roxo. lá em 2001, por exemplo, você só tinha opções cada 2 meses. Strike par. Então era Telemar do 46, 48, 44. E tinha algumas opções que não tinha liquidez nenhuma, porque só tinha liquidez na roda. Ainda E, tinha essa. e nessa época você operava de forma institucional, né? Você não operava para você, né? Não, Imagino. a história de eu começar a operar para mim foi assim, foi meio que um desafio. Foi não sei se foi um desafio o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: eu já estava bem, já tinha trabalhado operando petróleo, operando prata, né? Tava bem, tava bem. Eu até estava me desistindo de ficar na cidade. Até aluguei por um ano uma casa lá em Ilha Comprida. Eu falei assim, vou ficar uma casa aqui em Ilha Comprida, eu vou ficar aqui, eu vou montar uma barraquinha de yakisoba. Cara, não aguentei uma semana. Não aguentei uma semana. Mas o que me fez voltar e falar, não, agora eu vou operar. Eu nunca tinha operado. Até 2013, nunca tinha operado nada na minha conta. Não, uma operação, comprar uma ação de uma empresa que quebrou, isso a gente compra sempre, né? Tá? Não foi só uma vez só que comprei de uma ação de uma empresa que entrou em falência. Bom, aí aconteceu o seguinte, né? A gente tem uma irmã adotiva,
Aí um dia ela chegou para mim e falou assim, né? Ah, isso eu tava pensando, né? Você realmente você opera, né? Quer dizer, acho que eu quis dizer assim que eu tomava as decisões para no mercado, ou se eu só seguia ordens, né? Na verdade, 90% do meu tempo eu só seguia ordens. Estava operando petróleo, o chefão lá na Arábia falou: olha, faz um VWAP aqui do petróleo no $40. Olha, estava acima dos 40, eu ia vendendo aos poucos. Se continuava subindo, eu ia vendendo de modo que a minha média de preço estava acima dos 40. Beleza, então tinha cumprido o meu dever, mas não precisava. Podia, quando chegasse $40, um centavo, vender todo o lote, acabou o meu problema. Mas eu sempre ficava trabalhando o lote, às vezes levava uns stops do tipo, pô, o petróleo foi até 41,50, o meu médio estava 40,7, em vez de liquidar o lote, saiu uma notícia em 10 minutos, o petróleo caía 5%, aí fechava o dia na linha do VWAP, por exemplo. Então eu ficava trabalhando isso daí, mas é bem mais fácil porque se ele não chegasse nos $40 e eu não fizesse nada, não era culpa minha. Entendeu? Sim, Tipo assim, você sim. só vai. Quer dizer, aí ela fez a pergunta se eu realmente sabia operar ou se só sabia mandar ordens, né? Poxa, sabe que aquilo. Tem uma grande diferença, é. Eu Mas fiquei bem. claro, mas para a pessoa que é curiosa e ela está ali, ela está tendo acesso às informações, né? Se ela Sim. vai ser apenas uma máquina ali que vai apenas repetir, ou se ela vai tentar entender o que está acontecendo, é muito da iniciativa dela, né? Sim, mas você sabe que depois que ela me perguntou aquilo, eu fiquei pensando assim, poxa vida, mas eu não acho que você seria uma pessoa que me fizesse essa pergunta, né? Aí ela virou e falou assim: não, não foi eu que fiz essa pergunta, né? Falei, quem é que fez essa pergunta? Mas uma pergunta assim é tão agressiva, né? Sei lá, como se estivesse questionando a minha competência. Não, mas eu tô bem, eu tô rico. Eu tenho aqui 3 imóveis aqui em São Paulo quitados, eu tenho uma grana no banco, posso parar de trabalhar, posso ficar morando numa cidade aí de custo de vida mais baixo. Bom, enfim, tá? Aí ela falou, não, aquela moça que tá saindo, a Cíntia, ela estava questionando isso. Eu falei, não acredito. Não acredito que alguém possa questionar isso, né? Mas você sabe que eu fiquei em casa, fiquei pensando, aquele dia eu nem dormi direito. Aí minha irmã falou assim, você tá mal por causa dele. Não, desculpa, eu não queria falar aquilo. Não, agora que você falou, eu tenho que pensar. Agora eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se eu começasse do zero, assim, olha, tô aqui $10.000, começo a fazer mercado. Eu fiquei pensando, será que eu consigo realmente fazer essa grana crescer? Pois é. Aí eu fiquei pensando, bom, tinha operações que eu fazia lá na tesouraria, né, do Crédit Agricole. Eu tinha lá umas operações que eu fazia. Eu fiquei pensando assim, quer saber? Eu tenho umas operações que eu sei fazer, eu vou aceitar esse desafio. Peguei lá $10.000, né, dava R$ 20.000 na época, isso daí em final de 2003, assim, vou tocar aqui na corretora Souza Barro, eu vou provar que é possível transformar $10.000 em $1 milhão. Não sei em quanto tempo, mas eu vou conseguir. Ou eu consigo ou eu perco tudo. Né? Aí, enfim, eu tive bem mais grana. Aí eu peguei, comecei a ver que tinha uma. E você vai aprendendo, né? Vai entendendo que tem uma dinâmica operacional muito interessante. Então, o que a gente acabava fazendo? Fazer uma operação bem simples. Era do tipo assim: olha, o papel lá estava 36, 34,50. Era assim, né? O papel estava 34,50, né? E aí eu pegava assim: comprava uma aqui da A36 e vendia duas da A38. Uma coisa bem simples assim, tá? Aí se o mercado começasse a subir, o que ia acontecer? Esse cara aqui ia sensibilizar mais, né? A Uhum. A36 sensibiliza mais do que a A38. E aí eu ficava ganhando essa grana, essa diferença de sensibilização. E aí foi com isso daí que o negócio foi crescendo. E aí o capital foi crescendo Chegou a e 1 milhão, mestre? Conseguiu chegar? consegui chegar, né? Olha, assim, no dia 15 de dezembro de 2009, aconteceu o seguinte, né? A minha noiva não tinha ido lá na empresa, né? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, Naka, mas por que você não veio, né? Falou, não, bom, aconteceu uma coisa antes. Em setembro de 2008, aconteceu o seguinte, setembro de 2008, né? Tipo, eu tava vendo lá as garantias na bolsa, ela falou assim, ué, mas por que não está depositado? Cadê aquele CDB de 1 milhão Santander, né? Que já tinha passado, já tinha ganho mais de alguns milhões na bolsa, né? Aí, o que aconteceu? Aí eu falei, não, deve estar aí na bolsa. Ela falou, não, não tá, não tá. Ela entrou lá, não tava, né? Lá na custódia da B3. Aí ela falou assim, você fez alguma sacanagem.
Assim, como assim, né? Sacanagem, sacanear com o meu dinheiro? Ela falou assim, não, você fez alguma sacanagem, né? E aí ela pegou, ficou lá fuçando, aí descobriu o que tinha acontecido. Eu tinha pego aquele CDB de 1 milhão, deixado de garantia para pegar uma carta de fiança de 3 milhões para operar mais pesado, né? Nossa, ela descobriu aquilo lá, ela falou, olha, assim, eu não vou querer que você zere tudo isso, porque eu sei que isso vai dar um dano, né, patrimonial. Faz o seguinte, eu vou te dar até o final desse ano para você zerar isso, até o vencimento de dezembro para você zerar isso. Tá? Zere isso daí. Ó, aí ela falou assim: isso daqui é um jogo maluco. É, você sabe que tem gente que pede tudo, sai devendo, se mata. Eu não quero isso daí. Tá? Isso daqui é um jogo. Então é o seguinte: isso é um cassino. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprender a levantar do cassino. Vamos fazer o seguinte: Saber quando parar, né? vamos pedir para conta e sair do cassino. E foi isso que eu fiz. Então, quando chegou lá no dia 15 de dezembro, bom, a gente já tinha batido 1 milhão. Então a gente tinha um pessoal que tinha colaborado, tinha que pagar todo mundo, né? Mas mesmo assim ainda tinha sobrado 1 milhão de dólares lá na época. E aí no dia 15 de dezembro de 2008, eu liquidei lá a carta de fiança. Liguei lá para o meu Becos, ó, liquida essa carta de fiança, deixa eu pagar aqui as coisas e eu não vou mais operar. Aí foi aí que eu parei de operar, né? E foi sorte, sabe por quê, Rocha? Se eu tivesse continuado até junho de Ou 2009, seja, você parou de operar na hora certa, né? Já isso, garantiu a grana, botou no bolso. isso, porque em junho de 2009, sabe o que teria acontecido com aquela operação? Começava a dar errado. Porque a operação que era vigente na época era assim, ó. Vendia, por exemplo, aqui, ó, uma da A40, né, sei lá, lá da Petrobras, né, e comprava duas da B43, tá? Essa era a operação que a gente fazia preferencialmente. Tá? Então, média assimétrica, né, vende um ratio reverso, vende uma puta, compra duas longas, tá? Só que a gente tinha tido muita sorte, porque havia a curva de volatilidade era mais ou menos assim. No 20º dia estava alto. No 20º dia estava alta a volta. Então, aqui, ó, menos 20, né? Ele tava numa vol alta, né? E menos 40 estava numa vol baixa. Né? A opção, né, do menos 20 estava numa vol alta e do menos 40 estava numa vol baixa. Como a gente vendia esse e comprava esse, dava certo. Ah, porque esse daqui seria o quê? Série A, esse daqui é série B, né? Série B está mais longe. Então a gente vendia a curta e comprava longo, já ganhava 5, 6 pontos de vol. E quando chegava mais perto do 20, do dia zero, né? A vol mais ou menos fazia isso daqui, olha, do dia zero. No dia zero, né? Ele dava uma caidinha. Então quando essa vol da A estava caindo, a vol da B estava subindo. E foi muita sorte, porque aquilo se repetiu durante, tipo, 19, 20 meses na Vale, na Petrobras. Na Petrobras nem tanto, mas na Vale repetia muito. E aí a questão era o seguinte, cara, e quando essa curva mexesse? Ou seja, quando chegasse algum dia em que, no final, a volta desse cara não caía, né? Então esse daqui vai chegando perto do vencimento, vamos supor que a volta dele não cai, fica estável. E desse daqui continua baixo. Ferrou. Você tem que pagar para sair. Que foi o que aconteceu com a maioria do pessoal que operava. Em 2007 teve um lance desse, um efeito crunch lá na volta. Aí o pessoal se quebrou todo, né? Aí que aconteceu? Aí eu não me quebrei porque eu saí antes. Olha Mas só. também saí Ainda bem que você saiu na hora certa, né? porque em Eu junho. acho que tudo tem uma razão, né? Tudo tem uma razão de ser, né? Então, em Incrível. julho, se tivesse, em julho de 2009, eu teria quebrado. E em janeiro de 2010 teria quebrado e ficaria devendo até a quinta encarnação. Porque o lote que eu fazia, eu tinha mesmo, vendi um compra dois, eu estou comprado em gama, né? Só que o mercado tinha mudado também. Né? E todo esse pessoal que quebrou, né, que a gente ouve falar que quebrou, foi justamente aonde? Em abril de 2007. Em abril de 2007 teve, né, um efeito crunch em que você mudou completamente a estrutura da vol. Olha, tudo que tem vol, gente, tudo que tem vol, uma hora dá ruim. Então, quando dá ruim, você vai ter que o quê? Você vai ter que estar pequeno. Ou tem que estar naquele lote, né, padrão seu, porque se você tiver um lote muito grande, com certeza, né, o cara vai quebrar. O cara vai quebrar. É, imagino que sim. Mestre, você me falando aí sobre o pessoal que você operava institucionalmente, depois operou para você e depois você parou, me lembrou uma situação que a gente está atravessando agora. Eu queria saber a sua opinião.
Porque a equipe, né, que está ali, que estava fazendo, que estava me ajudando na carteira administrada, Uhum, todos eles têm as suas operações, todos eles também operam para si próprios, né? uhum. Só que agora com a gestora, né, que eles então seriam oficialmente profissionais do mercado, eles agora estão num dilema muito ruim de serem obrigados a parar de operarem, né? É isso mesmo, ou seja, você para realmente ser uma gestora, você não pode operar para você. Pois é. Então, isso daí Isso aí é um aconteceu. problema. O que você tem observado? Isso realmente é sério? É, quais são as questões que estão aí vinculadas a isso aí? Bom, eu não sei como é que está agora, né, a legislação, mas eu posso dizer o que aconteceu conosco, tá? Eu reparei uma coisa, as equipes de gestão que deram certo, né? Bom, a nossa deu certo. Eu posso dizer que a nossa deu certo. Todo mundo saiu bem, tá? A moça lá que fazia parte de pesquisa operacional se deu bem, né? Saiu lá da nossa empresa super bem, levou uma boa grana lá, né? Aqui é responsável pela parte de estatística também saiu bem, né? E os outros pessoal que trabalhava mais na parte de observação também saiu, todos saíram bem, né? É o que a Mas gente eles pode saíram bem pelo salário que eles ganhavam, né? Eles não operaram para eles próprios, né? acontecer o seguinte, tá? Todos tinham vontade de operar. Todos tinham, tá? Só que tinha o seguinte, tinha um foco, tá? Então, tinha uma moça chamada Silvia que ela era da parte de pesquisa operacional. Então, tinha um modelo que era feito, ela ia testar esse modelo aí no robô, né? Então, era uma pessoa que era focada no teste, né? E aceitava uma participação no lucro. Aceitava uma participação e todos eram assim. Então, aí a equipe Ah, funcionou. então tinha uma participação pelo desempenho, né? Então, aí deu certo, só que é muito difícil de dizer se esse é um bom modelo, porque na época a gente era muito jovem na época. A gente era muito mais novo, né? Então isso daí faz o quê? Mais de 20 anos já. Então vocês podem não acreditar, mas um dia eu também já fui jovem, como muitos de vocês aí. Tá? Então, como a gente era muito mais novo, e o Você ainda é pessoal. jovem, Mestre. Você ainda é jovem. E o pessoal que trabalhava também era muito novo, né? Então, eram pessoas todos com menos de 30 anos, né? 20, acho que tinha a moça da pessoa operações que tinha uns 28 na época, a da estatística tinha 23, então era um pessoal muito jovem. Então eram pessoas que ainda não tinham, vamos dizer, passado por aquela fase de, eu quero ter o meu projeto, aceitava ficar num projeto. Então tinha esse perfil. Aliás, uma das coisas que já acabou, a equipe ficou boa, foi justamente por isso, que as pessoas elas aceitavam estar dentro de um projeto, né? E até teve uma vez que apareceu um cidadão lá que o cara era muito, muito bom em operar, em bolar estrutura, só que era o seguinte, o cara treinava. Eu falei, olha, você pode ser muito bom, mas não dá para a gente ficar com você, porque aqui você vai ter que aceitar ficar no projeto. A gente tem um projeto aqui. Então, qual que é o desafio? O desafio é esse daqui: é transformar 10 mil em 1 milhão. Tá? Então, claro que durante esse caminho, eles tinham lá um salário, não era um salário muito grande, mas eles tinham uma participação e a promessa foi justamente essa: olha, quando o negócio acabar por aqui, a gente vai fazer o seguinte: eu vou ficar com 60% do negócio, né, eu vou ficar com 60% do negócio, sendo que 50% efetivamente fica comigo. 10% a gente vai ter que fazer algumas distribuições para as pessoas que ao longo do caminho ajudaram a gente, que não deu para fazer um acerto de 40% pode ficar com vocês vão dividir aí. E aí já tinha as porcentagens certinho lá, né? Então, eu acho que por isso que o negócio deu certo. E aí, infelizmente, lá em 2009, a gente até tinha alguns projetos mais para frente, mas aí acabaram acontecendo uns eventos que a equipe acabou se desfazendo. Isso é importante, Mestre. A gente não pode querer ganhar dinheiro sozinho, não. A gente dá uma fatia bem gorda para a equipe pelo desempenho dela. Tanto que eles estão num dilema enorme, né? Porque a carteira está crescendo, eles vão ganhar uma taxa de performance muito alta, os resultados têm sido muito bons, só que ao mesmo tempo eles também ganham muito dinheiro operando. Então eles Então, vão ter que abrir mão de alguma coisa, né? Não tem jeito, né? isso é difícil. Olha, eu acho que há uns 15, 18 anos atrás, por nenhum salário do mundo, eu deixaria de operar. Por nenhum salário do mundo, eu deixaria de operar. Hoje já é diferente. Hoje já tenho eu já estou mais tranquilo, né? Não estou montado na grana como eu gostaria. Aliás, né, a gente nunca está.
Por mais que você tenha, Sempre tem uma nova etapa, né, para chegar. eu levo a vida mais ou menos tranquila, eu não gasto muito, né? Eu não, também não sou muito alucinado por, pô, tem que fazer um lançamento do meu curso, tem que conseguir tirar o 500 mil, 1 milhão. Não tem isso daí, não. Ah, meus cursos aí são via YouTube, aí custa 100, 200 por mês. Quem quiser assinar, assina, né? Eu não sou um cara assim, eu até tenho proposta, sabe, né? Dessas research, dessas gestoras, dessas empresas que vendem cursos aí, querem vender meus cursos aí por 5 mil, 8 mil. Eu falo, não quero isso daí, não. Quero continuar vendendo aqui por 100 aqui no YouTube, 200. Então, para mim tá bom isso daí, né? No clube de membros. Eu entendo o seguinte, quando você pega e taca assim com é, tá numa vitrine desses daí que investem muito em propaganda, em marketing, o que acontece? Se o cara cobra 5 pau de um curso de 10 horas, por exemplo, assim, olha, o cara pagou 5 pau. A cobrança vai ser em cima dos 5 que ele pagou. Ele vai querer ficar rico com esse curso. E ele não vai ser. Não é, essa não é a verdade. Agora, é diferente de ter um curso aqui no YouTube que custa 100 ou 200, ou até 400, dependendo do grau de complexidade. Pô, o cara entra lá, não gostou? O stop loss é 100 pilas, pô. Não é É. não, 8 mil. Então, Eu assim, não conheço no mercado um custo-benefício como o seu que você dá. Você cobra ali 400, que é o mais avançado, né? uhum. Mas esse de 400 aí, o cara tem que ter muita estrada para chegar lá ainda, né? Ele vai ficar muito tempo no R$ 100, no 200, Sim, e sim, sim. eventualmente quando chegar no 400 é durante alguns meses também, né? Não precisa ser para sempre, né? Precisa ficar pelo menos um ano no canal, lá no Imersão, para ele pegar tudo. Ó. Porque o que acontece o que acontece na maioria dos cursos? O que o cara faz? O professor vai lá, grava um curso, geralmente é um curso bom. Só que é um curso que ele gravou, ele quer vender aquele curso eternamente o mesmo curso. E o meu não é assim. Então, por exemplo, 2021, você tem um curso lá, imersão e opções, tem curso só de trava de alta, só de borboleta e tal, né? Pô, quando você pega 2022, por exemplo, né? Pô, aí já nesse mesmo plano já tem outros cursos, Heads e Broken Wings, né? Isso tem um curso só de Broken Wings. Aí depois em 2023, aí já tem lá a teoria da binarização. Agora esse ano aqui vai começar a ter um curso somente de teoria modular, delta estrutural, delta de transição. Então aí vai acrescentando, né? Mas Vai esse acréscimo você acrescenta porque você vai descobrindo e vai evoluindo a metodologia, ou porque naquele momento é o conhecimento que é importante para a característica específica do mercado naquele momento? Bom, para dizer a verdade, eu acho assim, é que como o meu processo de ensino, ele está muito baseado, né, o quê? Na formação, né, na tensão cognitiva. Então, o cara tem uma tensão cognitiva e tem que resolver o problema, tá? Só que os problemas vão surgindo. Então, você pode fazer o seguinte, então vamos pegar, até tem uma piada que eu conto lá que eu e meu irmão, a gente sempre fica zoando, né, que assim, tinha uma propaganda na TV faz tempo. É uma propaganda, acho que era do próprio governo, não sei como que era, que ele dava dicas de estrada. Dicas de estrada, né? Eu acho que era da Shell, desculpa, acho que era da Shell. Era da Shell, então o que acontecia? A Shell responde, tá? Então, por exemplo, furou o pneu, o que você faz, né? Aí pronto, aí vai, passa lá na Shell, né? No posto Shell, tem o Shell responde número 1, número 2. E aí um desses era o seguinte, você está andando na estrada e aí você vê um carro parado com problemas, assim parar para ajudar, né? Tipo, parar para ajudar, né? Ou parar, né? Ou seguir em frente. Então são duas alternativas aí, né? Aí a gente fica zoando, fala, olha, você escolhe seguir em frente, porque aí acabou o problema, né? Mas e se você parar para ajudar? Opa, cuidado, você vê se não tem ninguém escondido, se não é uma armadilha, por exemplo. Então, quer dizer, existe todo um cuidado a ser tomado. Então, o que nós vemos hoje? As pessoas são assim, elas não ensinam. Elas vão lá, vão jogando, ó, essa estratégia, está errado, stop. Stop aqui. Cara, stopar é fácil. Sim, Eu quero ver fazer o manejo para aquilo funcionar. exatamente. É fácil. Então, veja que o que é a proposta, né, do meu canal. A proposta do meu canal é o seguinte: para você fazer uma trave horizontal de linha, várias teorias falam sobre a trave horizontal de linha. Uns falam que é melhor você comprar um de 3 meses, vender uma de um mês. Outros falam que é bom você fazer isso, fazer aquilo. Então, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Todos eles funcionam. O que eu faço? Então, por exemplo, na teoria modular, por exemplo, a gente trata a trave horizontal de linha sobre a ótica da teoria modular. Né? No conceito lá
no Imersão em Opções, por exemplo, a trave horizontal de linha ele é apresentado como uma estratégia que, eu até falo brincando que não existe venda coberta. Eu falo, não existe. Porque quando o cara pega e faz uma venda coberta, é das duas uma. Ou o cara se ferra, o papel cai, ou quando o papel sobe, ele não quer entregar o papel. Ele fica fazendo romagem, não é isso? Então, se é para você levar uma puta tongada quando o papel cai, ou ficar frustrado, sobe, fica lá rolando a call ITM, né, recebendo menos do que o DI, se é para fazer isso, então a trava horizontal de linha substitui isso. Em vez de Exatamente. já que você vai fazer a rolagem mesmo, então você faz só a trava horizontal de linha para você não se magoar com a operação nem correr risco. Então, o que acontece? Então, cada teoria, cada playlist, cada o compilado, ele aborda sobre a ótica daquela ciência. Né? Exatamente. Quando a pessoa vê várias abordagens, o que acontece? Em algum momento gera um processo, né, em que você tem o insight. Ela fala assim, putz, é Então assim, você dá um cardápio, né, com várias ferramentas para a pessoa utilizar em função de cada momento, né? entre cada momento e sobre a ótica de diferentes óticas. Tá certo? Então, por exemplo, se você for pegar, por exemplo, você fala assim, olha, vamos ver aqui uma Broken Wings, por exemplo. Compra aqui uma da A38, vende duas da A40 e compra uma da A43, por exemplo. Uma Broken Wings. Uma borboleta com essa asa mais longa, porque aí você faz zero cost call, não paga nada. Se o mercado subir, você paga R$ 1, né? Comprado no 38, vendido em duas da 40, se for até 40, você paga R$ 1. Então, o que é uma Broken Wings? Bom, então, a Broken Wings, quando você pega no livro do professor Luiz Maurício, ele fala que é quando você tem o quê? Uma vol baixa, e você vende esse cara aqui mais ou menos ATM, não vai se mexer muito, você ganha com desgaste. Então, isso tem o quê? Isso daqui, ó. Você tem aqui, né, um negócio assim que você não ganha nada, né? Começa a ganhar, né? Você tem essa figura aqui, da Broken Wings. Então, isso é um tutorial. Tá? Mas olha só, se o papel está, por exemplo, 40, 39, 40, existe uma grande chance de ele ficar parado. Tá? Agora, suponha que está 40 o papel. Mas você já está vendido numa M43, por exemplo. Numa M43. Então, a Broken Wings pode não ser uma estratégia. Ela pode ser uma ferramenta integrada. Então, você monta essa Broken Wings. Zero cost call. Só pode acontecer duas coisas. Ou sobe ou cai. Se o mercado cair, esse cara desgasta bem, não é? Sobra um residual dessa. Então, quer dizer, fica menos pior, porque você tem um residual dessa, você ainda continua vendendo na M40. Não, M43, M43. Quer dizer, você vai perder aqui, mas com o ganho daqui você consegue diminuir um pouco aqui o lote. Então, quer dizer, você pode encarar a Broker como uma estratégia. Então, no caso, né, no Imersão e Opções, ele está como uma estratégia para fazer OTM, né, bem OTM, na esperança que o mercado suba e sensibilize esse cara aqui. O papel está 34, você faz isso daqui. Então, no Imersão é abordado como o quê? Uma estratégia direcional em que você acredita numa alta vigorosa, mas não que vá para o espaço, né? E se o papel tiver 34 para ir até o 43, tem que ir para o espaço o papel. Então ele é encarado sob essa ótica. Agora, também tem no compilado Broken Wing Short Put, né, ele é encarado como uma ferramenta integrada, né, como head. Ele é encarado, a Broken Wings é uma head da put vendida. Então veja, então são abordagens diferentes para uma mesma ferramenta. Né? Cada ferramenta tem algumas. Ela tem funcionalidades que elas não são exploradas. É por isso que eu acho que esse lance de ter mentoria, de estudar a fundo, ter grupos de estudo, isso eu acho importante. Que vai. Mestre, é interessante o que você falou aí, porque você então vai trazer uma estrutura que é adequada para uma determinada premissa, ou seja, o mercado vai subir, mas também não vai subir demais, ou então o mercado vai ficar num certo range. Você já pensou, eu sei que você não se preocupa com isso, você parte já dessas premissas, né? Mas você já pensou em, de repente, também avançar nesse aspecto? Ou seja, o que tem que fazer a pessoa ter a premissa de que o mercado vai subir, mas não vai explodir? É uma questão de acompanhar o mercado, é análise técnica, Eu, análise fundamentalista. O que eu acho você que acha que é importante que a pessoa consiga ter uma boa premissa para encaixar uma boa estrutura? eu acho que tem a ver com
observação e convicção. Observação e convicção. Então, por exemplo, a Telemar, eu acompanhei muito a Telemar. Cara, ele não saía do lugar. Ia até os 34,20, 34,30, não ia. Então, quando estava lá no 32, fazia aquela simétrica, ela comprou uma, vende duas. Subiu, ganhou 10, 12 centavos, nunca deu errado aquilo lá. Então é uma questão de observar, né? Tem muita eficiência aí, é o que a gente faz, né? A gente observa, analisa o comportamento e, com base no passado, prevê o futuro. Na verdade, a gente tem que estimar o futuro, mas a gente também podemos errar. Então, aí, o que acontece? Antes, a gente não fazia hedge disso daqui. Isso aqui é uma irresponsável. Deixa eu só contar uma coisa. Eu até tenho calafrio quando eu conto isso. Eu chegava a fazer 100 quilos com 200 quilos disso daqui. Aí, e tinha lá o que? 100 mil, 120 de margem, nunca tinha. Aí teve um dia que a Becoff se ligou e falou: Su, sua conta tá estourada. Meu, você tem que zerar essa. Né? Eu falei: meu, tá estourado com 10, 15 mil, já vou zerar isso. Não, estoura 180 mil. Eu falei: peraí, tô com 100 mil, 180 mil, peraí, deixa eu ver aqui. Aí na época não era tão rápido. No final do dia você me manda o que tá chamando de margem por opção e tal. Poxa, aí no relatório veio o seguinte: Notional, né, viu? Notional, 36 mil, 100 quilos, né? 3 milhões e 600 comprado. Notional, 3 milhões e 800 vezes 2 vendido. Eu falei, meu Deus, eu tô vendido em 4 milhões, eu tô com 100 mil na conta. Não, isso uma hora vai dar porcaria. E aí eu mudei o meu jeito de treinar. Não, isso se a gente for pensar, às vezes, no que a gente está fazendo, a gente nem faz, né? Nossa, imagina, cara, hoje, mesmo tendo já sendo maduro, tendo um bom patrimônio, eu não consigo. Isso, hoje eu não consigo comportar uma operação dessa, quanto mais lá no passado, com 20 mil na corretora, fui alavancando até chegar lá em cento e poucos mil, depois chegou a mais de 1 milhão. Cara, eu falo, olha, eu vou te falar uma coisa, gente. Eu sei que vocês não vão acreditar, né? Mas, ó, duas coisas que eu vou falar, não, três coisas que eu vou falar, eu sei que vocês não vão acreditar. Primeiro, eu não sou japonês, eu sou chinês, sou de Taiwan. Na verdade, eu tenho raiz no Cazaquistão. Segunda coisa que eu vou falar, mas vocês não vão acreditar, que é, olha, gente, eu sempre fui mal na escola. Eu sempre fui mal no ginásio, eu só apanhava, pegava recuperação, conselho de classe, né? E o problema era que não era questão de ser inteligente e bom, é porque a minha mente, como eu nunca tinha ido para escola até os 6 anos, eu não tinha tido contato com outras crianças até os 6 anos, é muito pouco. É com um vizinho, alguma coisa assim. Em algum momento da minha vida, a minha janela, nós temos uma janela linguística que se fecha mais ou menos aos 3 anos e meio, 4 anos. A janela é linguística. Mas também tem uma janela de linguagem matemática. E a que predominante é a notação francesa. E como eu não tinha tido contato com outras crianças, não fazia conta, nada disso, né, não tinha o mínimo de conceito de contagem, em algum momento a minha mente escolheu a notação polonesa. Então, eu entendi o mundo sobre a notação polonesa quando as provas eram em notação francesa. Eu me ferrava, então ia muito mal. Então, vocês estavam enganados, achavam que eu sempre fui CDF. Não. Sempre fui mal na escola. Foi só no colegial. É que nem o Einstein, né? O Einstein também ele levou pau na escola, né? Assim, com o Einstein que é sacanagem, não tem nada a ver. O Einstein ele viu um mundo diferente. Não, realmente eu tinha, vamos dizer assim, um desvio, não é um desvio, mas mesmo, como se se o mundo foi feito mais ou menos para os destros e você é canhoto. Cara, canhoto eu vejo que sofre pra caramba, e é o que acontecia. Até que, quando estava no primeiro colegial, uma psicopedagoga se interessou pelo meu caso, aí pegou e começou a me consertar, e aí que ela percebeu que na anotação polonesa eu era fantástico nos testes, eu acertava tudo nos testes. Mas na francesa eu só conseguia Mas qual ser a diferença entre a notação polonesa e a francesa, mestre, para o pessoal poder entender? Francesa, vai. 7 mais 3. Pronto, é uma notação francesa. Aí, se você colocar assim mais, né, coloco mais na frente, abre um parênteses, por exemplo, 7,3, 7/3. Então, quer dizer, você declara primeiro a operação. Depois você vê os números. Só que esse raciocínio tem uma vantagem muito grande. Como, por exemplo, quando você vai fazer equações diferenciais. Em equações diferenciais, assim, essa parte de cálculo, derivadas, integrais, cá entre nós, quem é engenheiro, quem é matemático, não adianta mentir, gente. De uma certa forma, você já tem que saber mais usar a resposta, né? Senão você não sabe. Tem todo um esqueminha ali que pega o quadrado, vira 1/2. Integral de 1 mais x ao quadrado dx, por exemplo. Como é que você vai saber que isso é arco tangente de x? Cacete, não dá para chegar lá. Não sei se
Então, quer dizer, se você quiser que eu demonstre isso, que é arco tangente de x mais c, eu consigo, porque eu já sei que é arco tangente. Aí o que você tem que fazer? Tem que usar, né, fazer a transformação trigonométrica, né? Aquela transformação trigonométrica aqui, né? Se aqui é 1, aqui é x, aqui é o quê? Raiz de 1 mais x ao quadrado, né? Aí você vai ter que fazer uma transformação trigonométrica. Cacete que alguém consegue fazer isso sem saber já a resposta. Então, na Sim. notação, mas como eu tinha facilidade com a notação polonesa, eu bati o olho nas equações diferenciais, mesmo quando estava no primeiro colegial, eu entendia tudo. Não sabia nem para que servia aquilo. Eu só segui uma vez primeiro e falei, o que é esse negócio aí, né? Eu bati e falei, deixa eu tentar resolver isso daqui, né? Ele falou, boa sorte, né? E estava tendo equações diferenciais de primeira e segunda ordem lá. Todos os amigos dele da faculdade se lascando lá na poli. Fui lá, fiz como se fosse fazendo coquetel. Ele, meu Deus, como que você faz isso? Não, se eu levasse lá para a faculdade, né? Mas não sabia nem o que estava fazendo. Eu lembro que tinha algumas lá que tinham equações harmônicas, né? Era integrais de equações harmônicas, ondulatórias. Bati o olho naquilo lá, fazia como se fosse coquetel. Mas assim, eu não devo falar assim, não tenho culpa, gente. Eu sempre nem me pergunta como é que eu resolvo. Nem me pergunta, tá? Eu resolvo para você, mas eu não sei, né? Então, aí eu tinha essa habilidade aí. Então, isso daí é uma coisa. Isso influenciou a sua abordagem de hoje, né? A sua abordagem que você tem nas opções, ela vem dessa influência, né? Sim, sim, acho que talvez do modo, né? Eu fico pensando, né? Se você já tem a resposta, então no dia do vencimento das opções, você só tem o quê? Some todo extrínseco, não é? Então fica fácil fazer a conta. Então eu só olho sobre essa ótica. Isso daqui é a segunda coisa, quer dizer, a primeira coisa que vocês acharam que eu era japonês, não sou japonês, e a segunda que vocês estavam enganados a meu respeito, que eu sempre fui bem na escola. E a terceira, que vocês também não vão acreditar, que é o quê? Eu tive sorte no mercado financeiro. Mas eu tive muita sorte, gente. Muita sorte. As pessoas não acreditam, as pessoas acham que é mérito, mas quando você tem sorte, tá? Eu acho que esse lance de você falar assim, parar na hora certa, cara, não é. Muitas vezes é sorte. Porque, cara, eu já fui em cassino. Cara, não Não, dá pra porque você. você não sabe, não é racional você parar. Se você está ganhando, você vai parar por quê? Né? Pois, agora pensa assim, É uma cagada, né? se É um não, momento, tinha né? começado com 20 mil lá e tinha conseguido chegar nos 200 lá na Souza Barros. Cara, você não tava na hora de parar? Você multiplicou por 10 o capital. Em 2004, multipliquei por 10 o capital em 2004. Botei lá 20 mil no começo do mês, no começo do ano. Chegou no final do ano, tinha 192 mil na Aí o conta. cara pensa, não, mas eu posso multiplicar de novo por mais 10. Não, não, é a sorte que eu não consegui fazer isso. Porque senão já teria o PIB. Não, imagina, durante 20 anos, então vai ficar 10 elevado a 23, teria 10 elevado a 20. Nossa, teria O PIB 100. mundial. Não. Eu teria 100 sextilhões. 100 sextilhões, se você dividir pelo PIB mundial, né, que são o quê? Em torno de 400 trilhões. Nossa, mãe, sextilhões por trilhões, nossa, eu teria mais de 100, teria em torno de 100 milhões de vezes o PIB mundial. Não, é impossível isso daí. Eu te entendo, né? E é isso que a gente vê por aí, né? Sendo anunciado, né? Os caras prometem coisas que, se ele realmente estivesse ganhando, o cara já teria alcançado o PIB mundial já. Não, não, já teria ultrapassado o PIB mundial. Eu É. estava falando do PIB mundial. Porque não tem um cara que fala que eu vou te dobrar o capital todo no mês. Então, se você dobrar o Aham. capital no mês, então em um ano você multiplica por 4.096. 2 elevado a 12 é 4.096. Então, no primeiro ano você tem 4 mil, certo? 4 mil vezes o que você colocou. Se você pega no segundo ano, tem 16 milhões. 16 milhões. No terceiro ano tem 64 bilhões. Né? No quarto ano tem vezes 4 vai dar 256, 10 a 2, você vai ter 256 trilhões. No quinto ano já é mais do que o PIB mundial. Pois Né? é, e o cara não faz Não, não, essa conta, né? eu só não sei como é que esses caras que falam que ganham 100% no mês, 100% por ano, né? Como é que o Ele só cara. pega a operação que deu certo, mestre. Não, eu fico. Ele Não, eu, teve lá 20 que deram errado. Eles pegam uma que deu certo e botam em foco. Aí ah, parece que ganhou 100%. Eu não penso assim, eu penso assim de uma forma. Não, esse cara deve ser muito humilde, porque um cara que tem toda essa grana aí se submeter a vender um cursinho de 5 mil reais, é muito Pra quê, né, mestre? Nossa. brincadeira. A gente vê cada coisa, né? A gente recebe muita gente de outros canais, claro que não do seu, né?
mas a gente recebe de muitos canais de gente que se deu mal, né? Porque achou que era fácil, que não precisava estudar. Porque para uma pessoa, tem muita gente querendo ouvir um discurso, né? Aí Sim, quando sim, encaixa sim. um cara que está falando o que ela quer ouvir, pronto, casamento perfeito. Pois é, gente. Mas é isso aí, Leandro. Cara, muito obrigado. Divertido bater um papo com você, tá? Também é Então, eu vou pedir. importante. Mestre, deixa eu só falar da minha vaquinha, que a gente está Sim, sim. ajudando aí o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Eu vou nem falar para mim, né? Tem o pessoal aí que é pertinho de você aí, né, mestre? O pessoal aí no Rio Grande do Sul passando por muita necessidade e tal. Então, todo mundo que quiser ajudar, a gente está ajudando 5 famílias no Rio Grande do Sul, e a gente quer que você perceba a aplicação do seu dinheiro. Então, toda ajuda que você ajudar as 5 famílias, depois a gente vai fazer uma live para mostrar para você como foi aplicado o seu dinheiro. Tá? Então, quem quiser poder. Eu não sei se eu vou poder botar aí na descrição, mestre, o link da vaquinha, mas quem quiser participar da vaquinha também pode entrar no meu canal, no Rocha Opções, Poxa, e lá, opções. então, poder participar disso aí, porque a gente fala muito de dinheiro, né, mestre? Mas também para a gente continuar a ser abençoado, né, pelas graças. Você falou que teve muita sorte, né? Para a Muita gente sorte. continuar tendo muita sorte na vida, é importante que a gente também faça a nossa parte e ajuda quem, nesse momento, não teve tanta sorte assim. Tá. Mas vai dar tudo certo, né? Deem preferência para produtos gaúchos. Não é só ajudar agora, depois eles vão precisar. Os sucos de uva, consumam mais sucos de uva lá da região das vinícolas gaúchas. Pô, pêssego em calda, né? O Isso. abacaxi, salada de frutas em lata. Muito bom lá, né? Vamos torcer para que os nossos irmãos gaúchos consigam se recuperar. Inclusive, eu tenho muitos amigos lá, tem vários professores lá, o Nobre Opções é de lá, né? Quem segue ele. Tá, então vou pedir para quem está aqui no canal, tanto aqui no Insta como no YouTube, tá? A gente está gravando aqui do Insta. Então, né, segue aqui no YouTube o Rocha Opções, tá bom? Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela audiência. Bora estudar e vamos vencer o mercado. Isso aí, mestre. Obrigado por tudo, hein? Valeu, Tamo cara. junto sempre. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.